ligadinho aí no canal Jovens Remanescentes APE. Hoje nós vamos tratar de um tema um pouco assim complexo, um tema que tem sugerido aí vários estudos, várias sugestões, várias discussões têm sido feitas sobre este tema. E nós vamos entender hoje um pouquinho sobre o dom de línguas, né? O dom de língua é muito conhecido por a maioria, né? Majoritariamente dos cristãos. E nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre o verdadeiro dom de línguas. Quer dizer, se existe o verdadeiro, também há a possibilidade de existir o falso. Veja, ninguém pode falsificar uma nota de R$300. Simples. Por que, irmão Edmilson, ninguém pode falsificar uma nota de R$300? Simples de dizer, porque não existe uma nota verdadeira de R$300. Eu não poderia falsificar uma nota de 200 se ela não existisse. Você percebe? Então, para que a falsificação exista, primeiro tem que existir o verdadeiro. Só existe a falsificação da nota de R$10 porque a nota de R$10 original, ela existe. Da mesma forma, usaremos esse parâmetro para entender algumas coisas sobre o dom de língua. Satanás, ele também tem trabalhado para enganar o povo de Deus de uma forma muito impressionante. Então, nós vamos ler o texto mais conhecido que fala sobre o dom de língua, que é o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 2, que nos diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. O Espírito fala em mistério. Queridos, será que Paulo está dando base realmente aqui para um dom de língua que não pode ser compreendido pelo ser humano? Será que Paulo está falando aqui que quando o Espírito Santo ele toma conta da pessoa e ele quer falar, ele falaria em uma língua incompreensível que o ser humano não entenderia, somente a pessoa e Deus? Para isso nós vamos examinar alguns textos bíblicos e volte um capítulo. No capítulo 13, Paulo ainda vem tratando sobre a língua e Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Você percebe qual é a linguagem dos anjos? Essa é a primeira pergunta que precisamos responder. Porque, de acordo com alguns, o dom de língua é, na verdade, a língua do céu ou a língua dos anjos, que é sugerida por alguns teólogos. O que Paulo está falando do capítulo 14, versículo 2, é, na verdade, um dom de língua que é a língua dos anjos. Mas como foi que o anjo falou com Maria? Você sabe? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, para que a gente possa entender como se deu essa mensagem do anjo. Mateus capítulo 1, versículo 18, nos diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, preste atenção agora no texto, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Você percebe que o anjo falou em que linguagem aqui? O anjo fala numa linguagem que José entendeu.
José, filho de Davi. José compreendeu aquilo que o anjo quis passar para ele. E Paulo, quando diz em 1 Coríntios 13, versículo 1, ainda que eu fale a língua dos anjos, Paulo não está se tratando de uma língua incompreensível, porque o propósito do capítulo 13 não é falar sobre o dom ou os dons, mas é falar sobre o dom. E que dom Paulo está tratando aqui? É sobre o dom do amor, porque no verso 3 ele vai dizer assim: ainda que eu distribua todos os meus dons, todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo está tratando do capítulo 13, não é sobre o dom de língua, embora as pessoas usem esse capítulo para falar sobre o dom de línguas. Paulo está tratando sobre o amor. Paulo está dizendo que o amor é o maior dom. Mas no capítulo 14, Paulo vai tratar sobre os dons. E Paulo vai tratar ali sobre o dom superior a todos os dons, abaixo do amor, claramente, que é o dom de profetizar. E Paulo vai dizer: irmãos, eu queria que vocês buscassem mais o dom de profetizar do que o dom de falar de línguas. Porque o que se está tratando aqui no capítulo 14 não é sobre o dom de língua em si, mas sobre a desorganização que existia na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, para aqueles que não conhecem, era uma das igrejas mais problemáticas que Paulo tinha no seu tempo. E Paulo vai escrever para a igreja de Corinto. E uma das coisas que está acontecendo em Corinto é o uso incorreto do dom. Que dom? Abra sua Bíblia agora no Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. A partir do verso 12, nos diz o seguinte: Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, na verdade. Vamos ler a partir do verso 1 para a gente compreender. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado e apareceu distribuído sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia. A palavra línguas aqui é a palavra glosa. Você percebe que a palavra língua aqui ela está desde o termo outros ou outras no plural, e começaram a falar em outras línguas. Em uma tradução mais específica, seguindo ao original, a palavra aqui na verdade é: e passaram a falar em outros idiomas. Por quê? Eu vou lhe provar. Vá agora para o verso 5. Ora, diz Atos capítulo 2, versículo 5. Veja que no capítulo 4 diz, no versículo 4 diz que eles falaram em outras línguas. Estavam cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Mas o versículo 5 vai dizer o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações embaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuiu de grande perplexidade, ou seja, ficaram abismadas, porque cada um ouviam falar em quê? Me digam aí, o que é que você está lendo na sua Bíblia? Olhe para mim aqui, olhe dentro dos meus olhos e me diga aí, o que você acabou de ler na sua Bíblia? Ficaram possuídos de grande perplexidade, porque cada um o ouvia falar na sua própria... Termina aí para mim. Sua própria língua. Você percebe
que os judeus que estavam reunidos na festa de Pentecostes, que haviam judeus de todo o mundo ali conhecido, de todo abaixo do céu ali conhecido, eles estavam na cidade de Jerusalém para a comemoração dessa festa, porque quando os judeus foram espalhados, mas quando havia a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, os judeus que estavam nos 4 cantos da terra naquele tempo, eles vinham todos para Jerusalém, para a capital, para a comemoração das festas anuais. E no dia de Pentecostes, todos os judeus que estavam espalhados, haviam estado da terra de Jerusalém, estavam ali presentes. E a Bíblia diz que nesse dia, ao se cumprir os 50 dias, você lembra-se que Jesus, quando ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos. No final dos 40 dias, ele disse: eu vou para o céu, fiquem em Jerusalém por mais 10 dias e esperem que lá vocês recebam a promessa que Deus falou, lá em Oséias capítulo 2, que iria derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. No dia de Pentecostes se cumpre essa promessa. Os discípulos santos recebem o Espírito, os discípulos recebem o Espírito Santo, eles começam agora a falar em outra língua porque eles têm uma missão. E que missão é essa? Segure aí, bote o dedo aí em Atos capítulo 2, versículo 5 e vá para Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19. Eles tinham uma missão dada por Jesus. E que missão era essa, irmão? A missão é essa aqui, ó: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, como é que os discípulos e a história e os arqueólogos e muitos dos comentaristas bíblicos, homens de Deus que antes de mim e de você já fizeram aquilo, já deixaram pontos de estudo para nós, todos os teólogos conhecem a história dos discípulos, sabem que aqueles homens da Galileia, eles não tinham uma cultura, não tinham, mal compreendiam a sua língua e mal falavam o idioma deles mesmos. Para você ter uma ideia, no tempo de Jesus, o idioma que era falado ali era o idioma grego. Para você ter uma ideia, para você ter uma noção, eles não falavam mais o hebraico. O hebraico bíblico havia sido esquecido. E Alexandre o Grande, quando colonizou o mundo da época dele, ele implantou tanto em Jerusalém como em toda a província do seu reino a língua grega. Por isso que o Novo Testamento ele é escrito no grego koiné. A palavra koiné quer dizer comum, ou seja, a língua comum. Então, voltando aqui para Atos capítulo 2, versículo 5, nos diz que ali estavam habitando judeus piedosos vindos de todo canto do mundo, e eles ficaram, de acordo com o verso 6, surpreendidos com aqueles homens que estavam falando, mas não estavam falando qualquer coisa. Não era uma língua estranha, não era um dom de língua incompreensível, não era um dom de língua estranho que ninguém conseguia entender, como acontece hoje. É diferente. O texto diz que eles ficaram perplexos, porque, ou porquanto, deve estar na sua Bíblia, cada um ouvia falar na sua própria língua. Agora veja o interessante, versículo 7. Estavam, pois, atônitos, ou seja, espantados, e se admiravam. Eles diziam o seguinte: olha, não são porventura galileus? Você se lembra que quando Filipe vai falar com Natanael sobre Jesus, e quando Natanael pergunta: de onde é esse profeta que você está falando, Filipe? Filipe diz assim: ele é lá da Galileia. O que é que Natanael diz? Porventura vem alguma coisa boa lá da Galileia? A Galileia era uma pequena aldeia afastada, com poucos habitantes. Havia mais pescadores na Galileia. Então veja, verso 7. Vede, não são esses porventura Galileu? Todos esses que aqui estão falando. Verso 8. Como ouvimos falar
cada um na nossa própria língua materna. A palavra aqui materna é uma palavra extraordinária. Como, pois, estamos ouvindo falar no nosso idioma, na nossa língua mãe? Não era um idioma qualquer, não era uma língua estranha e incompreensível. Como, pois, estamos ouvindo ele falar na nossa língua materna, no nosso idioma, com uma clareza tão grande? Você sabe que eu e você não falamos o português corretamente. Nós, que temos poucos estudos, não falamos, não sabemos a gramática, né, da língua portuguesa. Você sabe que a língua portuguesa é uma língua muito complexa, vem passando aí por várias reformas. E as pessoas estão perguntando, estão atônicas, umas perguntam às outras: olha, esses homens são galileus, e como, pois, eles estão falando da nossa língua? Mas não é falando na nossa língua de qualquer forma, é falando na nossa língua com toda a gramática corretamente, na nossa língua mãe, nossa língua materna. Eu preciso levar você para entender isso, o livro de Gênesis. E aqui nós vamos encerrar esse estudo. Gênesis capítulo 11. Você sabe o que é que acontece em Gênesis capítulo 11? Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. E para você que já sabe, vai conhecer mais ainda. Gênesis capítulo 11 fala sobre a história da Torre de Babel. E o que aconteceu na Torre de Babel? Ora, em toda a terra havia apenas uma só linguagem, um só idioma, um só dialeto. Não é isso que está na sua Bíblia? Uma só linguagem, uma só maneira de se falar. Sucedeu que, partindo eles ao oriente, deram com uma planície na terra de Sinai, habitaram ali e disseram aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edificaremos para nós uma cidade, uma torre cuja o topo chegue aos céus, e tornemos, né, célebres os nossos nomes, para que não sejamos jamais espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, todos têm a mesma linguagem, isto apenas é o começo. Agora façamos. Agora não haverá restrições para tudo que intentam fazer. Versículo 7 diz o seguinte: vinde, desçamos e confundamos a linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Queridos irmãos, não tenho nenhum tipo de preconceito com as pessoas que falam e que acreditam nesse dom de língua que é falado, mas eu não posso afirmar e aceitar esse engano, essa mentira que Satanás tem colocado. O verdadeiro dom de língua não é um dom incompreensível. O verdadeiro dom de língua se trata de um dom de idiomas, é um idioma que Deus te dá para que você possa cumprir a missão. Como os discípulos iriam cumprir a missão se eles não sabiam falar a própria língua? Se eles não tinham compreensão do próprio idioma que eles falavam? Deus precisava que eles pregassem o Evangelho, mas para isso deveriam ser capacitados. E no livro de Atos diz que no dia de Pentecostes, ao cumprir os 50 dias, Deus derrama sobre aquele pequeno grupo o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitar aquele povo com dons espirituais, e um deles o dom de línguas. Veja que o texto lá no livro de Atos diz que eles começaram a falar em outras línguas. Queridos, o texto bíblico é muito claro para haver uma mal compreensão ou uma mal interpretação. O dom de língua não é um dom incompreensível. O dom de língua ele se torna misterioso quando a pessoa não consegue compreender. Não adianta, Paulo disse no próprio capítulo 14, irmão, do que me aproveita se eu vier falar em outra língua aqui para vocês e vocês não entenderem? Eu prefiro falar 5 palavras
e elas possam ser compreendidas por vocês, do que falar 10.000 palavras e vocês não entenderem nenhuma coisa do que eu digo. Queridos, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos no dom de língua, mas no dom de língua que a Bíblia diz. Nós não acreditamos no dom de língua que comumente é visto por aí. Porque Deus deu o dom de língua para um único propósito, a pregação do Evangelho. Eu vou contar uma situação para você aqui, de um adventista que foi fazer um ano em missão. Ele foi pregar o Evangelho, mas ele só sabia falar o português, assim como é você, ainda incorreto, mal. Mas veja como Deus é extraordinário. Veja que o Deus que eu e você serve, Ele não está preso a barreiras, a idiomas, a linguagem. Quando Deus nos chama para pregar o Evangelho, Ele nos capacita. Entenda isso. Deus não chama os capacitados, Deus chama aqueles e Ele capacita quem é que Ele chama. E o rapaz foi pregar o Evangelho em uma cidade onde majoritariamente a população era alemã. Só havia pessoas que falavam a língua alemã, o idioma alemão. E o jovem não sabia falar o alemão. E ele ficou agora pensativo: como eu vou fazer uma semana de oração se as pessoas dessa localidade só falam a língua alemã e eu não sei falar alemão? O jovem foi orar a Deus, o jovem foi pedir a Deus que o ajudasse. E ele começou a fazer o seu trabalho de campo, visitando as casas. Mesmo sem saber, ele foi entregando o convite que estava em alemão. As pessoas foram conhecendo e tendo noção de que ele iria fazer algum projeto ali na praça. E um dia, ele entregando os panfletos, faltava algumas semanas para o evento acontecer, ele chega em uma praça e ali estão alguns homens alemães sentados. E ele olha para aqueles homens e ele faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, me ajude a pregar o Evangelho. E ele vai falar com aqueles homens. E a história diz que ele falava em português, mas os homens entendiam em alemão. E depois, um dos homens pergunta para ele: como você fala a nossa língua tão corretamente? E ele dizia: eu não sei falar alemão. Mas os homens diziam: você está falando para nós estamos compreendendo você falar na nossa língua. Mas não era na nossa língua de qualquer forma. Ele dizia: você está falando para nós na nossa língua materna. Como você conhece tão bem o alemão? Queridos, aquele jovem não entendia o que estava acontecendo, mas a palavra de Deus nos diz, o Espírito Santo deu para ele, colocou sobre ele o dom de língua, o verdadeiro dom de língua. Você percebe que na Torre de Babel as línguas foram separadas, o povo só falava um único idioma. Mas com a vinda de Cristo, Deus precisa novamente juntar as pessoas, Deus precisa salvar a humanidade. Mas como Ele vai fazer isso? Deus usa você e me usa para pregar o Evangelho. Mas irmão, eu não sei falar inglês. Deus vai trabalhar na sua vida. Ah, irmão, eu não tive tanto estudo assim para me aperfeiçoar em uma língua. Não se preocupe, se Deus mandar você para um local onde uma população fala uma língua que você não compreende, ore a Deus e Deus vai te dar o verdadeiro dom de línguas para que você possa pregar o Evangelho. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Pause esse vídeo, escute, leia novamente os textos, compreenda que
que o verdadeiro dom de línguas é um dom bíblico. Nós, adventistas, nunca duvidamos do verdadeiro dom de língua, nunca duvidamos sobre o dom de língua. Nós acreditamos realmente que o dom de língua existe e que o Espírito Santo capacita a sua igreja para que ela possa pregar o Evangelho. Mas nós não podemos concordar que este dom de língua, que é comumente visto por aí, em uma língua mal compreendida, uma língua que ninguém entende, seja realmente o dom de língua. Que você possa revisar os seus conceitos, que você possa analisar a sua Bíblia, não acreditando naquilo que eu estou dizendo, mas naquilo que você está lendo, e possa fazer uma oração a Deus, pedindo para que Deus mostre a verdade para você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. E eu vou deixar uma pergunta para você aqui agora. Antes de eu lançar a pergunta, deixe o seu joinha. Deixe também o seu comentário aqui, eu vou ler e vou tentar te responder. A minha pergunta para você é a seguinte: qual era a língua de Adão e Eva? Adão e Eva falavam português, alemão, italiano, francês, judaico, grego. Qual era o idioma? Qual é a linguagem do céu? Será que lá nós vamos ouvir Deus falar de uma forma que a gente não vai compreender? Será que vai ter um intérprete para nós? Eu acredito que não. Mas e você? Eu espero você aqui amanhã mais uma vez, para que a gente junto possa estudar. Um abraço, fique com Deus, em nome de Jesus, que esse dia seja abençoado por Jesus na tua vida.